Vocês que vêm aqui há mais dias perceberam que eu cresci? Vocês perceberam que eu cresci? Quem percebeu? Não perceberam? Eu vou mostrar aqui o milagre do meu crescimento. O Lucas está filmando, né, as mensagens. Eu estava vendo lá no YouTube. Me vendo no YouTube, me achei pequenininho demais, né? Só sai a cabeça assim. Quando eu venho pra cá, aí melhora. Aí eu falei, mas um grandão pregou aqui há um tempo atrás e fizeram um arranjo para ele e se esqueceram de mim, né? Aí eu desarranjei o que haviam arranjado pro grandão. Vou contar o segredo. Tem 2 pauzinhos aqui, ó. O culto sobe e desce. Então agora eu fiquei grande, fiquei. Fala que eu fiquei grande. Obrigado. Muito obrigado. Irmãos, vamos abrir em Isaías capítulo 8. Texto bem conhecido, Isaías capítulo 8, verso de número 22. Isaías 8, verso número 22. Se você estiver sem a Bíblia, por favor, acompanhe com alguém que está aí do seu lado. Ou melhor, você que tem a Bíblia de alguém sem, compartilhe. Nós vamos ler todos juntos esse texto que foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer, mas extremamente revelador e relevante, porque ele fala para as nossas vidas hoje. Isaías 8, 22 até o capítulo 9, verso 7. Então vamos ler juntos, todos juntos. Olharão para a terra, e eis ali angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para restabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos repetir o verso de número 22, que é o nosso primeiro versículo. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Existem algumas
palavras aparentemente irrelevantes, aparentemente sem importância, que se nós as considerarmos, nós vamos a partir delas ter o entendimento do que o profeta Isaías está repartindo. Primeira palavra que eu queria destacar, e eu vou escrever aqui para que você não esqueça, essa palavra que está aí no verso de número 22. É uma expressão. Ele diz assim. Está dando para ler daí? Está dando para ler daí, Franco? Tá. Se não der, não adianta escrever, né? Eis aí, tá aí, né? A gente diria aqui no nosso linguajar mais simples. Eis aí. O que Isaías está falando? Isaías está falando em nome de Deus, porque ele era a boca de Deus, o profeta. Ele está falando de uma realidade. Ele vai traçar um perfil do que acontecia naquela época e o que estava acontecendo. A descrição daquela realidade é terrível. Olha o que diz o texto. Numa visão da terra, o que acontecia? Angústia, escuridão, sombras de ansiedade. E tudo isso em meio a densas trevas. Interessante que esse diagnóstico, o perfil dessa realidade, já havia sido traçado da mesma maneira no capítulo 5, verso de número 30. Era então um tempo de incredulidade, um tempo de rebelião, um tempo de violência, um tempo de idolatria, um tempo em que as instituições não funcionavam perfeitamente, um tempo de injustiça, um tempo de fome, um tempo de miséria, um tempo de densas trevas. Interessante que tantos séculos depois, 700 anos depois, nós podemos olhar para esse versículo e olhar para a nossa terra e perceber que existe uma semelhança muito grande entre o que Deus disse sobre a terra naquele tempo e a nossa terra. Densas trevas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Exemplos: trevas morais. Mariângela e Sara foram até a 44, compraram algumas roupas e ficaram escandalizadas. 3 jovens estavam de biquíni, andando de um lado, andando para o outro, de frente à loja, na maior tranquilidade do mundo. Para quê? Para cativar os fregueses, Trevas morais, Trevas também, não só nesse sentido da moralidade, mas também da violência. Há pouco tempo, todos nós estávamos aqui estarrecidos com o que aconteceu naquele colégio aqui em Goiânia, em que um adolescente pegou a sua arma e, no desejo de ofender e retribuir aquilo que faziam com ele no sentido de bullying, de rejeição, matou 2 dos seus colegas. E o que é pior, isso não é tão comum assim, a violência graçando em todos os lugares da cidade. Muitos de nós já temos que ter muito cuidado ao sair das nossas casas, porque nós corremos o risco de não voltar por causa da violência sem controle. Trevas também econômicas, uma má distribuição de renda terrível, muitos detendo a minoria da renda do país e poucos detendo a maioria da renda consumida no nosso país. Trevas familiares. Antigamente nós conhecíamos uma família: papai, mamãe, o menino e a menina. Agora é preciso perguntar que família é essa? Se é de papai e mamãe, ou se é de mamãe e mamãe, papai e papai.
Os filhos nascem, nasce o menino, nasce a menina. Não sabemos se será menino ou menina, porque o menino vai escolher se quer ser menino e a menina vai escolher se quer ser menina. Trevas nesse ambiente familiar. Trevas também no que diz respeito à nossa liderança política. E aí sim, como diz Isaías, dessas trevas, há poucas semanas, os 3 ex-governadores do Rio de Janeiro estavam presos na mesma cadeia. E se apertar muito, o que está governando vai também. E assim nós temos visto país afora a fragilidade da nossa liderança, a fragilidade da autoridade. Tudo isso então e tantas outras razões nos levam a compreender que o que Isaías disse é relevante para hoje, traduz o que acontece hoje. Olhamos para a nossa terra, não só para o nosso país, mas também mundo afora. E o que nós encontramos? Angústia, escuridão, ansiedade e densas trevas. Eis aí, está aí. Essa é a realidade, nós não podemos fechar os nossos olhos. Segunda palavrinha que aparece aqui, como eu disse, vai nos ajudar a entender o texto, está no verso de número 1. Vamos ler? Verso número 1, vamos lá? Todos juntos. Pode ler. Mas para a terra que estava unida, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. Qual a primeira palavrinha que aparece aí? Mas, but, é assim que fala, em inglês fala? But, mas, a realidade está aí, dessas trevas, mas, essa realidade pode ser mudada, vai ser mudada, está sendo mudada, por causa daquilo que as crianças cantaram aqui nesta noite. Então a realidade revelada agora se transforma numa realidade mudada, num novo tempo. Quais são as características dessa nova realidade, desse novo tempo? Os irmãos viram aqui que fala de alguns lugares, né? Lugares que antigamente eram, diz o profeta, desprezíveis. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Um lugar sem relevância, sem importância. Uma Rubiataba, né? Uma Mineiros, uma Imperatriz, né? Um lugarzinho assim, me ajuda aí, onde o povo mora, né? Uma cidade sem muito destaque. Era assim. Itaju, vocês já ouviram falar em Itaju? Ouviu agora, né? É a cidade do Renato. Zebulon, um lugar irrelevante. Pois nesse lugar irrelevante, sem importância, sem significado, sem projeção, nos primeiros tempos, nos últimos tempos, diz o profeta, que esse caminho era a região à beira do mar, esse caminho à beira do mar seria glorioso além do Jordão, Galileia dos gentios. Num primeiro momento, a terra estava aflita, vivia numa obscuridade, um lugar que não era lembrado. Agora esse lugar esquecido se torna um lugar glorioso. E meus irmãos, o que isso tem a ver? Significa que exatamente nesse lugar, que é a terra de Cafarnaum, onde Jesus fez a sua base, o seu quartel-general, ali Jesus passou, ali Jesus pregou, ali Jesus fez milagres, ali Jesus revelou a sua glória como Messias. Por isso aquele lugar inexpressível, na passagem de Jesus, tornou-se um lugar relevante. Esse é o grande mérito
Essa é a grande obra do Messias. Ele tira tudo aquilo que é relevante e passa a dar valor. Talvez você se sinta assim, né? Em meio a essa terra, em meio às demandas sociais, em meio às lutas, em meio às batalhas, você se sente pequeno, débil, frágil, irrelevante, quase saindo de cena. Quando Jesus entra na sua vida, Ele faz algo novo, dá sentido, dá relevância e dá valor. É isso que Ele está falando aqui. O novo de Deus em Cristo significa que Ele torna o irrelevante relevante, aquilo que não tem valor, de extremo valor, pela sua própria glória. Verso de número 2, ele faz um contraste entre a luz e as trevas. E ele diz que onde havia densas trevas, como nós já vimos aí no verso de número 22, nesse lugar das trevas apareceria o quê? Uma grande luz. E aqueles que viviam na região da sombra da morte, a eles resplandecia a luz. A mudança da intensidade das trevas para a intensidade da luz. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus é o sol nascente das alturas, o sol nascente das alturas que vem visitar o homem, vem visitar a terra. Em Cristo a luz de Deus penetra na vida humana e traz luz, traz sentido, traz significado, traz relevância, traz importância. Para quê? Diz lá o texto de Lucas no capítulo de número 1, verso 78 a 79. Para iluminar os que jazem em trevas, para levar para um caminho de vida, para um caminho de paz. Então, Natal significa que nós estamos tendo uma mudança radical. Estamos saindo das trevas que representam o pecado, a rebeldia contra Deus, uma vida sem Deus, uma vida sem sentido e significado, para uma vida perto de Deus, em Cristo Jesus, na qual a sua luz traz luz para os nossos corações e nós nos tornamos também luz para aqueles que estão à nossa volta. Mas há uma mudança, há uma transformação, há um novo de Deus acontecendo em Cristo Jesus, o Messias. Verso de número 3, verso 4, ele fala também da multiplicação do povo. Mas não só a multiplicação no sentido de ter mais pessoas, a ampliação da população, mas ele diz também que houve um aumento da alegria. A alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Nesse novo tempo, há uma mudança da tristeza para a alegria, da tristeza para a alegria. Eles viviam, diz o verso de número 4, debaixo de um jugo pesado, debaixo de um peso, viviam debaixo de uma vara que os feria, debaixo de um cetro que os oprimia. Numa linguagem figurada, que eles viviam uma vida de extrema fragilidade, de extremo sofrimento, de extrema angústia, de extrema tristeza. Mas agora o profeta vislumbra a chegada de alguém que transformaria essa tristeza em alegria, faria uma reviravolta, faria uma revolução. E foi exatamente isso que Jesus fez. Eu acho extraordinária aquela palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, verso 20 a 24, quando Jesus diz assim, muito honestamente, vocês ficarão tristes, porque seguir Jesus não significa ausência de dor, de sofrimento, de angústia, de problemas, de lutas, de crises, de dificuldades. Jesus então diz, vocês ficarão tristes, o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza será convertida em alegria. Aquele Messias que nasceu em Belém, veio ao mundo, trouxe uma mensagem de um amor, viveu o reino de Deus na terra, se tornou referência para os homens, fez curas, fez milagres, ele vai morrer, vai ressuscitar, e a sua morte e ressurreição é a garantia de que agora nós podemos nele ter uma vida nova. Nele nós podemos passar da tristeza para a alegria de saber que as nossas vidas estão agora por ele nas mãos de Deus. Por isso que a mensagem do Natal é: eis que eu vos trago boas novas
de grande alegria. É uma festa saber que Jesus nasceu, saber que Ele nos encontra, saber que Ele nos acolhe, saber que Ele nos traz para o seu reino. Essa é a maior notícia que já foi dada na terra. Deus se fez homem para que nós pudéssemos conectar com Ele e assim termos uma vida plena e alegre na sua presença. E por fim o verso 5 também fala de outra mudança. Ele fala da mudança da guerra para a paz. Toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O mundo, nós sabemos, é um grande campo de batalha. O bem contra o mal. O diabo contra Deus. E nessa grande batalha que todos nós estamos inseridos, há uma promessa. A promessa de que haverá uma paz verdadeira. Haverá uma paz que independe das circunstâncias. E aí, numa linguagem figurada, ele diz que aquele que estava no tumulto da batalha, que estava vivendo as dores, o sofrimento, as angústias da batalha, esta pessoa, esse guerreiro na batalha, teria a sua bota, a sua veste revolvida, tudo isso seria queimado, tudo isso serviria de pasto, ou seja, acabaria a guerra, porque em Cristo Jesus nós podemos ser paz. Paz conosco mesmo, no nosso coração, paz na relação com Deus e paz na relação uns com os outros. Por isso que Jesus é chamado na Escritura o príncipe da paz. Então, há uma mudança de realidade. A outra palavra que também nos ajuda a entender esse texto está no versículo seguinte, o verso de número 6. Vamos falar juntos todos o verso de número 6. Vamos lá? Porque o menino nos nasceu, Cristo se deu, o Deus está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Muito bem. Por que é a primeira palavra que aparece aqui, nesse versículo? E ela vai explicar as razões pelas quais esta realidade humana, terrena, de densas trevas, pode ser transformada, pode ser mudada. Na verdade, ele vai reafirmar aquilo que ele já havia dito nos versículos anteriores. Então, aqui não está falando de uma mudança temporária, para uma estação, para um ano, para poucos anos de vida. Aqui está falando de uma mudança para toda a história. Por que toda a história mudou a partir de Cristo Jesus? A partir da sua chegada ao mundo, a partir da sua vinda ao mundo. Aqui vem a resposta. Como que a mudança se torna definitiva, sólida, robusta e pode transformar não só a nossa geração, mas todas as gerações que vierem depois de nós, se for dada atenção a essa palavra que aqui está. Por quê? Porque um menino nos nasceu. O Messias agora, o Deus eterno, Ele está conosco. Ele nos nasceu, né? Uma figura de linguagem. Um filho se nos deu. Os teólogos dizem assim: o inteiramente outro se fez inteiramente nosso irmão. O Deus que estava escondido, né? O Deus que estava na eternidade, agora ele se torna conhecido em figura humana. Ele é visto, ele é ouvido, ele é tocado, ele é abraçado, ele é amado. Deus se faz homem, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O fato agora de Deus entrar na nossa história, dessa história do Deus eterno entrar na história humana de uma forma tão concreta, tão direta,
tão profunda, significa que definitivamente a minha história, a sua história, a história da nossa família, a história do mundo será completamente mudada e está sendo completamente mudada. O Messias está conosco, Deus está conosco. Essa é a grande mensagem do Natal. Deus agora faz parte da nossa existência, Ele entra no nosso coração, Ele caminha conosco pelas ruas da cidade, vive nossas lutas, nossos dramas, nossos sonhos, nossos amores, nossos horrores. É Deus entre nós. Tudo isso faz parte dessa grande mensagem do Evangelho. Por isso que pode a transformação, porque Deus agora está conosco. Verso número 6, depois de falar desse menino, e quando a gente fala menino, a gente estava vendo aqui alguns, mas é menino, é criança, não entende nada, não sabe nada. Mas olha o contraste. O texto diz que esse menino que nos foi dado, ou seja, esse Deus encarnado, Isaías fala profeticamente assim: o governo está sobre os seus ombros. Esse Messias, ele veio não simplesmente para ser olhado numa manjedoura, para a gente chorar, para a gente ficar assim emocionado e ficar naquele clima. Não, ele veio para quê? Para exercer a autoridade. O texto diz claramente: o governo está sobre os seus ombros. Se há alguma coisa que Jesus fez em todo o seu ministério, foi exercer autoridade. Ele exerceu autoridade sobre doenças, ele exerceu autoridade sobre os demônios, ele exerceu autoridade sobre a natureza, ele exerceu autoridade sobre as autoridades humanas. Acima de tudo, ele exerceu autoridade sobre a morte. E quando ele termina o seu ministério, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, meus irmãos, o Cristo que nasce em Belém vem para dirigir nossas vidas, comandar nossas vidas, vem para exercer comando sobre nós, vem para nos levar a uma condição de servos, a uma submissão à sua direção. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, quando nós compreendemos que Jesus deve ser sempre o nosso Senhor. E cada vez que a nossa vida converge para Jesus, que nós a Ele obedecemos, nós experimentamos vida plena, vida abundante e vida feliz. É por isso que Ele vem, e é por isso que Ele transforma a nossa história, porque a sua autoridade é o que de melhor pode acontecer para as nossas vidas. E o texto continua dizendo, assim, numa poesia linda, o coração vai extravasando todos esses sentimentos. Ele diz assim: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Que coisa extraordinária. Você pode conversar com Jesus. Você pode a cada dia ter um tempo pessoal, particular com Jesus. Falar das suas lutas, falar das suas dores, do seu sofrimento, da sua angústia, daquilo que está escondido no mais profundo do seu coração. Você pode estar com Jesus, contemplar Jesus, experimentar Jesus, andar com Jesus, receber uma orientação de Jesus através do seu Evangelho, desenvolver uma comunhão, uma amizade, uma intimidade com Jesus. Então Jesus não nos chama para uma religião, mas para uma vida de comunhão com Ele, como Ele fez com os seus discípulos no passado. Diz o Evangelho, Jesus nos chamou para estar com Ele. E isso é novo, isso é revolucionário. Alguns homens, algumas mulheres que aqui estão têm feito isso e têm tido as suas vidas transformadas, porque agora eles vão ouvir Jesus, vão conversar com Jesus, vão receber de Jesus orientação, sabedoria para as suas vidas, e isso tem sido extremamente transformador. Tudo que fizermos na nossa existência, a primeira pessoa a ouvir sobre nossos planos, sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos, a primeira pessoa precisa ser Jesus. Por quê? Porque Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías completa dizendo que Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Jesus e o Pai, diz ele, são um. Jesus é a mais perfeita e plena revelação do Pai
na terra. Por isso ele é chamado Pai da eternidade. Ele é chamado o Deus forte, porque ele é o representante do Pai na terra, o representante de Deus na terra, e nele nós identificamos com o Pai, conhecemos o Pai. Não há bem maior na vida do que poder conhecer o Pai através de Cristo Jesus. E o texto termina dizendo que ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. No mundo, diz ele, vocês têm muitas aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Terminando, vem outra palavrinha, né? Quem sabe essas palavrinhas vão ajudar você a guardar esta mensagem. Vamos ler o último versículo, verso número 7, todos juntos aí. Vamos ler? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e governar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Qual a primeira palavra aí? Para quê? Estou com a sensação que não estão vendo, né? Mas vamos lá. Qual a realidade? Está aí a realidade dessas trevas. Um Brasil extremamente difícil de se viver. Crises que mexem profundamente com as nossas vidas, desestruturam nossas famílias. Eis aí, dessas trevas, a nossa volta. Mas um tempo novo, uma perspectiva nova, um sonho novo, uma realidade acontece agora, por causa da chegada do Messias. Por que tudo isso se torna realidade? Porque Jesus é Deus conosco, Jesus é autoridade, Jesus é conselheiro, Deus forte, Jesus é o príncipe da paz. Para que tudo isso? Para que toda essa história? Para que toda essa revelação? E o para quê? O propósito, o objetivo da vinda do Messias, da vinda de Jesus, está aí revelado, reafirmando o que o profeta já dissera no verso 6. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Em quem nós vamos votar o ano que vem, né? Vamos votar em qual candidato? Estão falando no tal de Jair Bolsonaro aí, né? Estão falando no tal de Lula, né? Estão falando no tal de Geraldo Alckmin, né? Aqui em Goiás, como é que é o nome do vice-governador? José Hélito, né? Tem também o Ronaldo Caiado. Em quem nós vamos votar? Será que esses homens vão responder às demandas do país, do Estado, às demandas da população? Absolutamente não. Lógico que nós não desvalorizamos aqueles que nos lideram e temos que exercer a nossa cidadania da melhor maneira possível, fazer uma escolha correta e orar para que Deus abençoe o nosso país através desses homens. Mas, se essa palavra é verdadeira, só há uma possibilidade, só há um caminho de transformação verdadeira. É esse desafio que cada brasileiro precisa entender, que nós só teremos a paz se o governo de Jesus aumentar nas nossas vidas. Então a saída para o nosso país está no governo de Jesus, na autoridade de Jesus, na liderança de Jesus, na bênção de Jesus sobre a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós estamos nessa noite, quando celebramos o nascimento de Jesus, nós estamos aqui crendo que Jesus vem para exercer autoridade sobre as nossas vidas. Quais são as áreas da sua vida que você fechou, que você excluiu, que você tirou de cena ao Senhor Jesus? Quais são as decisões que você está tomando que não tem o crivo, não tem a aprovação do Senhor Jesus? Pense naquilo que você tem feito, os seus sonhos, os seus projetos, na sua vida, na sua escolha.
E lembre-se, você só terá paz se houver um governo, se houver uma liderança, uma direção, um exercício da autoridade de Jesus sobre a sua vida. E o melhor dessa história está no final do verso 7, quando ele diz assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor fará, se nós nos abrirmos para esse seu governo. Vamos orar e colocar nossas vidas no altar de Deus. Vamos orar.